Olá, boa noite. Quem viveu nos anos 80 lembra dos tempos em que o descontrole da inflação era parte do cotidiano do povo brasileiro. Foram 7 planos econômicos e 7 tentativas de controlar os problemas inflacionários. O Brasil passou por uma inflação de 80% ao mês, prateleiras de supermercados vazias e poupanças confiscadas, até que o Plano Real fosse implementado no governo Itamar Franco. A moeda brasileira que deu certo e completa 24 anos. O Realidade em Pauta de hoje vai contar melhor essa história e analisar as mudanças do país de lá para cá. Terra de belezas e riquezas naturais, do povo acolhedor, trabalhador, terra de vários sotaques, da diversidade cultural e de muita, muita alegria. Mas esse mesmo Brasil de tantas riquezas também já passou por várias mudanças, inclusive para estabilizar a economia. Parece até que foi ontem que a beleza da fauna brasileira foi parar nas cédulas do real. Mas a moeda está completando 24 anos neste 1º de julho. Antes disso, várias foram as tentativas de estabelecer uma moeda que garantisse o controle da inflação. Os efeitos desse descontrole ficaram ainda mais evidentes na década de 80. Francisco Lopreato, doutor em economia, explica quais foram os motivos que levaram o Brasil e outros países da América Latina a sofrerem com os problemas inflacionários. A América Latina se endividou externamente, o Brasil também, e a partir de 82, 83, os países da América Latina viveram uma crise da dívida externa. Com isso, foram obrigados a fazer um tipo de política econômica para conseguir saldos comerciais nas vendas para o exterior, no comércio com o exterior, para gerar dólares para pagar a dívida. Então, isso provocou, foi a grande causa, não única, mas a grande causa para a geração da inflação. De 1986 em diante, foram 7 planos econômicos. Em 1986, o então presidente José Sarney implantou o Plano Cruzado, na tentativa de combater uma inflação que na época era de 80% ao mês. O plano estabeleceu o congelamento de preços que era anunciado do dia para a noite, para impedir que os vendedores subissem muitos preços antes do congelamento ser anunciado. Edson Félix, que na época já era representante comercial, lembra dos problemas enfrentados pela população. Antes do Plano Real, a inflação era muito alta e a preocupação do empresário era saber como lidar com isso, a que preço ele tinha que vender para depois ele conseguir comprar. Ele não conseguia dormir direito e a máquina era a única ferramenta que ele tinha que usar, só que quando ele fazia o cálculo errado, ele perdia venda, perdia negócio, o problema aumentava. Depois do fracasso do Plano Cruzado, a inflação passou a ser ainda maior. Uma vez que os preços não podiam subir, os produtos começaram a faltar no mercado. Como os vendedores não achavam justos os preços que eram obrigados a negociar, retiravam tudo das prateleiras. Aí as pessoas passaram a racionar a compra dos alimentos. Em 1987 veio o Plano Bresser e em 1989 o Plano Verão. Também não deram certo, já que repetiam a estratégia de congelamento de preços do Plano Cruzado. Um ano depois, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República e lançou os planos Collor I e Collor II. Na época, as poupanças foram confiscadas, o que deixou a população em desespero. E todos os planos, até o Plano Collor, tinham esse problema de ter que estabilizar uma economia, ter que reduzir a inflação, sendo que a causa central dessa inflação era a obrigatoriedade de gerar saldos comerciais, gerar dólares para pagar a dívida.
Aí veio o impeachment e quem assumiu a cadeira em 1993 foi Itamar Franco, vice de Collor. Nesse mesmo ano, a inflação chegou a 2.700%, segundo o índice de preços da FGV. Então, quando toda essa inflação estava aí com toda a sua força no seu auge, um trabalhador tinha pelo menos 30% do seu salário comido até o fim do mês. O montante de papel na sua mão era volume, mas o significado dele, quando você passava no caixa que registrava, quando você ia ver o valor de uma roupa, enfim, de qualquer coisa, você ficava frustrado. Uma frustração total. Os preços dos produtos eram ajustados diariamente. O preço do tomate, por exemplo, chegou a aumentar 4.490% em 1993. Em 2013, o mesmo produto sofreu um aumento de quase 15%, o que significa que a inflação de 93 foi 304 vezes maior do que a de 2013. Se atualmente a inflação estivesse igual à de 93, o quilo do tomate custaria cerca de R$ 300. Você tinha o dinheiro, bom, vou comprar um carro. Bom, no outro dia o carro já não é mais o mesmo valor. Então destrói seu projeto, destrói seu plano, destrói sua expectativa. Foi quando Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda. Depois de quase um ano e mais de 50 versões para fechar o projeto, surgiu o Plano Real com 3 fundamentos principais: o ajuste fiscal, a desindexação da economia e a política monetária restritiva. E para a gente continuar esse assunto aqui, eu converso agora com o economista Drauzio Rezende. O Drauzio é da Universidade de Taubaté, a Unital. Drauzio, muito obrigado pela companhia com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu agradeço o convite. Professor Drauzio, qual que foi o sucesso? Por que o real teve sucesso e as outras moedas, os outros planos anteriores não? Afinal de contas, para um leigo como eu na área de economia, para quem está acompanhando a gente, pode olhar e vai dizer: é a mesma Casa da Moeda imprimindo no mesmo papel e por que um funcionou e os outros não? Primeira coisa, Hélio, o real teve diferente dos outros planos econômicos, uma questão de que o governo dialogou com a sociedade. Todos os outros planos econômicos foi o chamado pacote. O governo chegava, reunia a equipe ministerial, confabulavam lá. De repente, aparecia nos principais jornais escritos ou no jornal televisivo da noite: o governo acaba de anunciar o plano econômico, um pacote, uma coisa de surpresa. E todo mundo ficava desesperado para saber o que vai acontecer. E, então, era tudo na surpresa. O real não, ele foi construído por um ministro Fernando Henrique Cardoso, então o ministro Fernando Henrique Cardoso, dialogando com os sindicatos, dialogando com as classes empresariais, via imprensa, explicando o que ia acontecer. O real teve a diferença dele ser transparente. Olha, vai acontecer isso, nós vamos fazer isso em tanto tempo por causa de tal coisa. Então, a sociedade percebeu, não está me fazendo de bobo, não está sendo de surpresa. Eu posso me preparar, vai acontecer algo. E o objetivo é negociado. Vamos acabar com a inflação, porque ela causava extremo mal para o país e para cada um de nós. E essa foi a grande diferença. Primeira. E a segunda, as pessoas tiveram tempo de se proteger. No congelamento de preços, que foi todos os outros planos anteriores, congelava naquele momento, 15 de março de 90, o plano Collor 1. Os preços estão congelados a partir de agora. Então, você tinha um problema. Quem tinha conseguido reajustar, por um acaso, no dia anterior, estava com o seu preço no pico. Quem não tinha reajustado pela última vez, na última semana, por uma inflação alta, que era 80% ao mês, 100% ao mês, estava com o preço no vale. Então, você tinha uma redistribuição de renda artificial feita pelo congelamento. Como o real foi tudo totalmente de transição, com fases negociadas, quando houve a implantação da unidade real de valor,
Isso foi feito pela média de 4 meses. Então, todo mundo estava reposicionado corretamente. E foi um plano neutro em termos de distribuição de renda. Isso foi muito importante. Claro. A nossa reportagem mostrou ali os 3 pilares para o real, e um deles foi a disjunção, né, da economia para que o real pudesse funcionar. Por que isso? Veja, o grande problema do Brasil nos anos 80 era o absoluto descalabro administrativo. O Estado brasileiro gastava demais e ele não sabia o que ele estava gastando, o quanto ele estava gastando. E porque era muito fácil. O orçamento da União era uma peça de ficção. Não tinha dinheiro, emitia-se moeda. Dava-se a ordem para a Casa da Moeda, o Conselho Monetário Nacional dava a ordem à Casa da Moeda imprimir dinheiro. O orçamento não existia, então o governo, como é hoje, eu tenho que gastar o que eu arrecadei, se qualquer coisa diferente disso, eu tenho que negociar com o Congresso. Não, o governo simplesmente emitia moeda para pagar as suas contas. Então, era um país não sabia o quanto ele arrecadava, o quanto ele gastava, onde estava sendo aplicado esse dinheiro e por que estava sendo aplicado. Então, não tinha como você ter uma moeda estável com um Estado totalmente instável. Então, a primeira questão que foi o plano de ação imediata, foi o processo de consolidação fiscal. Se o Estado não tem controle sobre suas próprias contas, ele não vai controlar a moeda. Por isso que foi a primeira etapa, o processo de consolidação das contas públicas, fechamento das torneiras para onde saía o dinheiro. No caso, os bancos federais, totalmente Sim. bagunçados, principalmente os bancos estaduais, que eram fonte de arrecadação antecipatória para os governos estaduais. O que era muito comum naquela época? O governador se comprometia com uma obra faraônica, o orçamento não tinha. Como? Então, ele pegava dinheiro no banco estadual, com um adiantamento de orçamento, usava esse dinheiro, depois, quando desse, pagava o banco. O que muitas vezes não acontecia. O que muitas vezes Por isso que a gente viu na década de 90 os bancos estaduais quebrando, sendo comprados, sendo privatizados. Exatamente. O PROES, para os bancos públicos e os PROEPs privados, foi para refinanciar, para limpar esse balanço desses bancos que praticamente estavam todos quebrados. E esses bancos quebrados eram uma forma de fugir do orçamento do governo. E era uma forma do governo gastar o que ele não tinha. Então, limpar e sanear esses bancos foi importante. Colocar um orçamento que funcionasse. Aí teve que entrar também para cobrir o buraco, chamados esqueletos, tudo que estava escondido. A IPMF, que foi a primeira encarnação da CPMF, foi chamado de Imposto da Saúde pelo Adib Jatene, acabou não indo para a saúde. Mas é um dinheiro necessário para cobrir, começar a colocar as contas em ordem. Daqui a pouco a gente continua, professor Drauzio, para a gente entender contigo também o que aconteceu com o real nesses 24 anos, para ver se a moeda continua forte ou não. Depois do intervalo a gente volta.